tudo bem? Então vamos lá, o assunto da aula de hoje é suturas em cirurgia oral. A gente já tinha conversado brevemente sobre isso naquela aula de manobras cirúrgicas fundamentais e hoje seria uma aula prática que a gente iria fazer aquelas suturas em língua de boi lá no laboratório. Tá? Quem sabe a gente faz isso ainda, dependendo de como a coisa evoluir, tá? Ou a gente vai fazer só virtualmente mesmo e cada um vai fazer aí da sua parte. Então lá no AVA, aí abaixo na pós-aula, onde vocês vão ver, tem uma proposta aí de um exercício que a gente vai fazer. No final do vídeo eu vou passar para vocês tudo isso e vocês vão entender o que vocês devem fazer aí para depois mandar para a gente, combinado? Mas a ideia hoje é a gente bater um papo sobre sutura. Eu já tinha falado para vocês então que sutura é toda forma que a gente tem, ou todo material que a gente usa, todo procedimento feito para que a gente una dois tecidos que foram separados cirurgicamente e mantê-los coaptados e estabilizados em posição normal até a sua cicatrização. Tá? Então, para isso, pessoal, a gente vai usar alguns materiais que a gente precisa conversar. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é da espessura. Vamos falar primeiro dos fios. Tá? Porque quando a gente pega um fio de sutura, a gente tem duas coisas separadas lá. A gente tem a agulha, que a gente pode escolher, e a gente tem o fio, que a gente pode escolher. E a primeira coisa é em relação à espessura do fio. Então, na cirurgia oral, a gente usa fios de 2 diâmetros. Na verdade, a gente usa fios de 3 zeros até 6 zeros. Né? Normalmente é isso que a gente usa. Então a gente tem aí, normalmente a gente vai usar os 3 zeros e o 4 zeros, que são usados em cirurgia geral. Em cirurgias muito específicas, periodontais, tal, a gente acaba usando 5 zeros e 6 zeros. Então o que quer dizer 5 zeros, o que quer dizer 6 zeros, o que quer dizer isso? Pessoal, isso quer dizer a espessura do fio. Tá? O que é um fio 3 zeros? É um fio que tem 1/3 da espessura do milímetro. O que é um fio 4 zeros? É um fio que tem 1/4 da espessura do milímetro. Então a gente tem um monte de espessuras diferentes de fio para as diversas cirurgias que a gente pode fazer. Na boca a gente vai usar então 3 zeros e 4 zeros como carro-chefe, 5 zeros e 6 zeros em estruturas ou cirurgias muito específicas, muito mais delicadas. Combinado? Então essa é a relação entre a espessura e o número que vem lá na embalagem do fio. Tá? E a outra coisa, pessoal, é em relação ao tipo do fio. Nós temos duas classes de fio de sutura, os absorvíveis e os não absorvíveis. Os absorvíveis a gente tem os naturais, que são os GUTs ou catgut, que tem o liso e o crômico, tá, que são de origem bovina, e os sintéticos, que são de PGA, que é o ácido polilático e poliglicólico misturados, que formam aí uma trama, um fio, que a gente consegue usar, eles são reabsorvíveis. E a gente tem esse monte de nome de fios não absorvíveis. Né? Em odontologia a gente acaba usando muito fio de seda, o fio mononylon como os não reabsorvíveis. Né? São fios mais baratos e para a boca funcionam muito bem. Seda e nylon tem uma diferença de conforto para o paciente, o fio de seda é muito bom, mas acumula muita placa, mas é confortável para o paciente. O fio de nylon é ótimo para as placas, ele não acumula placa, nada disso, porque ele é monofilamentar. Em compensação, o paciente vai te xingar durante bastante tempo aí pelo uso do fio. Combinado? Então primeiro você vai escolher a espessura do fio, dependendo da cirurgia ou da tensão do tecido que você vai fazer, mas a gente vai acabar usando na grande maioria das vezes fio de seda, trançada, 3 zeros ou 4 zeros, dependendo da tua escolha. Tá? Isso, 3 zeros e 4 zeros não muda muita coisa, ok? E a outra coisa que a gente tem que falar é a respeito das agulhas, pessoal. Então olha só uma coisa aqui, ó. A agulha ela tem algumas medidas que a gente tem que entender para poder escolher uma agulha. Então a agulha ela tem, a primeira coisa é o comprimento. O que é um comprimento, pessoal? É a distância. Imaginem que essa agulha aqui, ó, ela fosse reta, tá? A distância entre o final da agulha e a ponta dela, né, é o comprimento dela. Não interessa se ela é curva, se ela é reta, se ela é plana, o comprimento vai daqui até aqui, ok?
E a outra coisa é a forma da agulha. A gente tem aqui 3 formas diferentes de agulha, que são as 3 disponíveis. A agulha é chamada de 3/8, a agulha é chamada de meia e a agulha é chamada de 5/8. O que é isso? Imaginem aqui uma volta completa, a gente teria 8/8. A agulha de 3/8 tem 3/8 de volta, a agulha de meia tem meia volta e a agulha de 5/8 tem 5/8 de volta. Em odontologia a gente usa a de 3/8 ou a de meia. A agulha de 5/8 é para sutura vascular, a gente acaba não usando em cirurgia oral. E o comprimento da agulha que a gente normalmente usa fica aí entre 13 milímetros e 17 milímetros de comprimento que a gente usa em cirurgia oral. Feito? A outra coisa que a gente tem que saber da agulha é o tipo de corte. A agulha ela tem corte da mesma forma que uma lâmina de bisturi. Então nós temos 3 tipos de corte: agulha de corte invertido, agulha de corte convencional e agulha de corte cônico. Então o que é uma agulha de corte invertido? Se você pegar essa agulha aqui e fizer um corte, uma seção transversal dela, ela será um triângulo com a ponta voltada para baixo, tá? A agulha de corte convencional, ela é um losango, ela forma um losango. Ela tem 4 áreas de corte, uma em cima, uma embaixo, uma em cada lateral, tá? E a agulha de corte cônico é uma agulha que parece a agulha de costura da avó, né, que ela não tem corte lateral, ela só tem a ponta afiada. Tá? Então essas são as estruturas da agulha que a gente tem. Normalmente o que a gente usa em odontologia? Agulhas de 3/8 ou agulhas de meia, e para os tecidos orais a agulha ideal é essa agulha aqui de corte invertido, tá? Que parece um triângulo voltado com a ponta para baixo, ok? Muito bem. Então tudo isso, pessoal, a gente consegue examinar, a gente consegue observar todas essas características do fio e da agulha, a gente tem aqui na embalagem do fio de sutura. Então vamos dar uma olhada junto aqui, ó. Número 1, o que a gente tem aqui? 2 zeros. O que é isso? A espessura do fio. Então esse fio ele tem meio milímetro de diâmetro, tá? Não é um fio muito fino, é um fio relativamente grosso, mas é esse aí, 2 zeros de diâmetro. Número 2, 45 centímetros. O que é isso? É o comprimento do fio. Tá? Então o fio da agulha até a ponta, ele tem 45 centímetros de comprimento. Tá? E aqui a gente tem as características da agulha. Aqui embaixo a gente tem aqui, ó, número 3, meio. Isso quer dizer que essa agulha tem meio círculo, ela é metade de um círculo completo. Número 4, um triângulozinho aqui pequenininho com o ápice para baixo, quer dizer que essa agulha é de corte invertido. 2 centímetros aqui, ó, número 5, isso quer dizer que essa agulha tem 2 centímetros da pontinha até aonde ela prende o fio, tá? E aí a gente tem aqui do lado também, ó, odontologia, poliéster, algodão, um fio de algodão trançado, né? Ele tem a cor azul, tá aqui escrito embaixo, ó. A cor também não importa muito pra gente, mas a gente pode escolher também em alguns materiais qual é a cor do fio que a gente vai usar. Combinado? Então tudo isso a gente tem nos fios de sutura. Então os fios que a gente usa para odontologia, 3 ou 4 zeros, 45 centímetros é uma escolha do fabricante, a agulha de meia ou 3/8, a agulha de corte invertido, e essa agulha para odontologia é um pouco grande, a gente usaria aqui entre 1,3 ou 1,7 centímetros. Feito? O que mais, pessoal? Porta-agulha. Então, porta-agulha, o que eu quero falar para vocês? Tem um monte de material que parece porta-agulha, tá? A gente tem as pinças hemostáticas, as pinças dente de rato, tem um monte de pinça que parece porta-agulha, mas não é, tá? Então, quando vocês forem fazer sutura, comprem um porta-agulha, tá? Tenham um bom porta-agulha, a gente já deu uma discutida sobre isso, mas essa é a ideia. O porta-agulha vai trabalhar prendendo a agulha de uma forma muito mais delicada que as outras pinças, a ponta dele é feita para isso e a gente consegue uma apreensão tanto da agulha quanto do fio com mais precisão. Onde é que a gente pega isso aqui? No fio, a ideia é que a gente pegue essa agulha e divida ela aqui em 3/3. Então a gente tem aqui a parte mais perto do fio, a parte da ponta, né? O fio de uma agulha, pessoal, o corte dela vem
da ponta até mais ou menos 2/3 do seu comprimento. Então o ideal é que a gente manipule com o porta-agulha nessa região aqui, não muito perto do fio. Se a gente pegar nessa região mais perto do fio, o fio pode soltar da agulha, tá? Mas também não muito perto da ponta, porque senão a gente acaba destruindo o corte dessa agulha. Combinado? Pinça hemostático, ó, vocês percebam aqui como ele é muito parecido com o porta-agulha, mas ele não é a mesma coisa, ele não tem a mesma função e não tentem usar. Feito? E aqui a gente tem as tesouras, pessoal. Essa aqui é uma tesoura chamada tesoura de Spencer. Ele tem essa ponta aqui, um lado tem uma ponta, tem aqui uma fisga, para que a gente pegue o fio antes de fazer o corte. É uma tesoura muito boa para fazer a remoção da sutura, mas não para fazer a sutura em si. Feito? A tesoura para fazer a sutura pode ser a que vocês quiserem, tem a tesoura de íris, pode ser essa Spencer mesmo, tem várias tesouras, tá? E por último, dos materiais que a gente vai usar aqui, que a gente vai ver, a gente tem as pinças de tecido. Pessoal, agulha tem ponta e não dá para a gente fazer a sutura usando a ponta, usando o dedo para segurar a agulha, pelo menos para segurar o tecido enquanto você está passando lá a tua agulha pelo tecido. Então toda vez que a gente for fazer uma sutura, vocês precisam obrigatoriamente estar segurar este retalho com uma pinça própria. A gente tem pinças de ponta lisa, pinças de ponta dente de rato e pinças serrilhadas, tá? As melhores pinças são essas aqui de dentes múltiplos. Essa pinça aqui de ponta lisa não segura o tecido legal. Essa pinça chamada de dente de rato fura o tecido. As pinças de dente múltiplo seguram muito bem e não rasgam o tecido, tá? Muito bem. Pessoal, a gente usa em odontologia, em 95% dos casos, 4 tipos de técnicas de sutura ou de nós cirúrgicos. O mais básico, o mais simples, que resolve qualquer coisa na nossa vida é chamada de sutura interrompida ou sutura simples, tá? Então lá no final do vídeo, quando eu fizer a demonstração para vocês, a gente vai ver como funciona, mas a ideia é aqui, ó, vou entrar com a agulha por um retalho, entrar por fora, sair por dentro, e depois eu vou entrar no outro lado desse retalho, entrar por dentro, sair por fora, voltar esse fio por aqui e fazer o nó, tá? Então é um ponto bastante simples, funciona para qualquer área, para qualquer tipo de mucosa, é extremamente seguro, porque se um desse rompe, os do lado continuam segurando o retalho, é um ponto que resolve qualquer coisa na tua vida, tá? Ele só tem um porém, ele é um ponto muito lento. Para você suturar uma área extensa, é um ponto que vai demandar para você um tempo grande de cirurgia, tá? Segundo ponto que a gente conversa aqui é o ponto chamado de contínuo festonado. É esse ponto aqui que parece uma máquina de costura trabalhando. Quem já viu a avó costurando com máquina de costura vai perceber uma similaridade aqui. Isso aqui eu não vou nem tentar explicar para vocês aqui, eu vou explicar lá no final do vídeo, quando eu faço a demonstração, tá? Mas ele tem algumas boas vantagens e a principal delas é a velocidade. É um ponto que a gente fecha uma área cirúrgica muito rapidamente, tá? Mas a desvantagem dele, ele é muito pouco seguro. Qual o problema? Se uma área dessas rompe, todo o ponto acaba afrouxando, tá? Então esse é um porém, a gente tem que tomar cuidado, a gente só usa quando a gente tem uma mucosa ceratinizada bem espessa, para que a gente tenha certeza que essa mucosa não vai romper durante a tua cirurgia. Feito? Sutura de cochoeiro horizontal ou sutura em U ou sutura de Donati, tem vários sinônimos essa sutura, né? É uma sutura bem interessante para a gente fazer e eu vou explicar já já para vocês por quê. Qual é a ideia aqui, ó? Eu entro com o ponto simples de vestibular aqui para lingual, ando lateralmente no rebordo e volto com essa sutura de lingual para vestibular. Então eu venho num sentido, ando de lado e volto no sentido oposto, tá? Qual é o grande barato dessa sutura, pessoal? Ela é muito segura. É uma sutura, é um tipo de sutura que não vai romper de jeito nenhum, tá? Então vocês percebam aqui, ó, aqui eu tenho um ponto, um U, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro.
né? Mas vocês percebem também que esses pontos em U ou cochoeiro horizontal, eles estão intercalados por pontos simples, tá? Então qual é a ideia? Eu dou toda a tensão do retalho, toda a força da sutura nesses pontos, mas ele não coapta o bordo, porque ele não passa por cima aqui do rebordo. Então aí eu complemento esse ponto com suturas simples, tá? Mas é um ponto que a gente usa bastante em cirurgias, principalmente quando a gente sabe que o paciente vai usar uma prótese em cima, alguma coisa que vai fazer força, tá? E o último ponto aqui, pessoal, ponto em X, tá? Que é a sutura em forma em X ou sutura cruzada. A ideia aqui é que a gente faça essa sutura passando por cima. Provavelmente a gente usa isso aqui muito em exodontia. Então imagina que aqui você tem o alvéolo de um dente, a gente precisa suturar isso por cima desse alvéolo, tá? Então é um ponto bem interessante, bem rápido de se fazer. Vocês vão ver como é que se faz também lá na parte mais prática, lá na parte demonstrativa da aula, ok? Por último, pessoal, como é que a gente faz o nó aqui, ó? O nó, a gente tem alguns tipos de nó, tem na verdade 590 milhões de tipos de nó, mas para a cirurgia, para a sutura, só existe um tipo de nó, que não é esse que vocês estão vendo aqui. Isso é chamado de nó corrediço, tá? Ou, mais popularmente, chamado de nó cego. Qual é a ideia de um nó, pessoal, que é chamado de corrediço? Quer dizer que é um nó que escorrega. Então não é um ponto, não é um tipo de nó que a gente possa fazer, porque a gente tem certeza que ele vai escorregar. Então o nó que a gente usa é chamado de nó de cirurgião. Tá? Qual é a ideia? Que eu tenho aqui um nó que tem mais voltas na primeira laçada, menos voltas na segunda laçada, uma laçada aperta a seguinte e elas são em forma invertida. Eu faço dois nós para um lado, um nó para o lado oposto, eu tenho certeza que isso aqui não tem como isso aqui soltar na boca do paciente. Como é que a gente faz isso? Também vou mostrá-la para vocês no nosso vídeo, para que vocês entendam como é que essa coisa funciona. Tá bem? Só uma coisa, pessoal, para a gente finalizar a história aqui, ó. Toda vez que vocês forem remover uma sutura, vocês vão perceber que o fio de sutura ele está contaminado, ele está cheio de placa, ele está cheio de sujeira. O paciente não vai conseguir limpar isso durante a sua higienização bucal, porque vai doer se ele passar escova, ele pode rasgar um fio desse, acaba acumulando placa. Então toda vez que vocês forem remover um ponto, peguem um algodão, uma gaze com clorexidina ou uma pinça com uma bolinha de algodão, limpem o ponto antes que vocês façam o corte para fazer a remoção. Tá bem, pessoal? Eu vou dar uma pausada no vídeo agora, depois eu faço a edição, e aí quando voltar aqui a gente vai voltar então já fazendo as demonstrações dos 4 tipos de ponto, para que depois vocês possam fazer lá os exercícios que a gente vai pedir para vocês fazerem na casa de vocês, tá bem? Então, por enquanto é isso. Então, vamos lá, pessoal. Então, olha só, vistos os materiais aí, o que eu quero que vocês façam? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é pegar a lâmina aqui, ó, pegar a esponja e abrir ela bem ao meio aqui, ó. Vamos fazer uma incisão nessa lâmina de lado a lado até o final dela aqui, ó, tá? Vocês vão perceber que a gente ficou aqui com como se fosse uma incisão, tá? E a outra coisa que vocês querem que vocês façam, que a gente vai aqui tentar simular como se fosse um alvéolo, eu quero que vocês façam aqui, ó, um buraco na esponja, ó. Tá? De um lado e a mesma coisa aqui, ó. Como se eu estivesse simulando aqui alguma coisa como se fosse um alvéolo de um dente. Então a gente tem uma área grande aqui, ó, incisada, e aí como se a gente tivesse aqui no meio o alvéolo de um dente que a gente vai suturar depois, tá? Então o fio aqui vocês já viram, ó. A gente tem aqui um fio 4 zeros de seda, 45 centímetros, tal. Depois eu vou explicar para vocês as questões aqui do fio,
né, eu já expliquei para vocês, na verdade, aqui toda a parte do fio, mas é isso aí. Então a gente tem aqui um fio que é de 4 zeros, a espessura do fio, 45 centímetros, a agulha de meio círculo, tá escrito aqui pequenininho, aqui, ó, acho que dá para vocês verem aqui, ó, meio, né, agulha de corte invertido, e a agulha tem 17 milímetros da haste até a ponta, tá? Então como é que a gente manipula a agulha, pessoal? Sempre do mesmo jeito. Vocês vão abrir aqui o fio de sutura, ele tá sempre aqui, ó, dentro dessa embalagem. A gente vai pegar aqui dentro, ó, tomar cuidado, obviamente, porque isso aqui é um material cortante, e aí a gente vai fazer a apreensão da agulha, tá? Então presta atenção no negócio aqui, ó. Vejam onde eu tô pegando a agulha. Tá? Divide a agulha em mais ou menos 3/3, eu vou pegar aqui mais próximo à ponta onde está o fio preso, tá? Se eu pegar nessa outra ponta aqui, eu acabo rompendo, eu acabo machucando o corte da agulha, tá? A gente puxa o fio aqui de dentro, então aqui eu tenho todo o fio pronto aqui na minha mão, já prendido aqui pelo porta-agulha, tá? Então, como eu disse para vocês que são 4 pontos que eu quero que vocês façam, pessoal, eu quero que a gente faça, eu quero que vocês me mandem imagem, que aprendam a fazer, eu quero que vocês pratiquem aí 4 pontos diferentes, tá? 4 tipos diferentes de sutura. Ponto simples, ponto em U, o ponto em X e o contínuo festonado, tá? Então vamos aqui, pessoal, olha só. Como é que funciona aqui, ó? Então, como se eu tivesse aqui a incisão, o que eu vou fazer, ó? Vou pegar aqui de um lado, passar o ponto, ó, passar a agulha por um bordo dessa incisão, tirar daqui e puxar esse fio até que ele fique aqui com uns 2 centímetros para fora aqui, ó, tá? E aí eu vou pegar a minha agulha de novo, soltei, peguei de novo, tá? E aí vou passar ela do outro lado aqui, ó, saindo a mais ou menos a mesma distância que eu entrei desse lado, tá? Então no final o que eu vou ter, ó, é alguma coisa como isso aqui, ó. O fio passou de um lado, veio lá por dentro da incisão, como se fosse lá uma sutura, tá? E saiu aqui do outro lado. Então o fio passando lá por dentro, dá para vocês verem lá, tá? Essa é a ideia. E agora a gente vai fazer um nó. Como é que a gente faz o nó, pessoal? Vocês vão pegar a agulha aqui numa mão, vão proteger a agulha sempre segurando ela aqui entre os dedos de vocês, tá? E vamos fazer o seguinte aqui, ó. Tem um fio para cá, a ponta do fio tá para cá e a agulha tá nesse fio vindo para cá. Então o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Enrolo o fio na haste do porta-agulha, ó. 1, 2, tá? Vamos de novo aqui, ó. Pego o meu porta-agulha fechado, tá? E vou enrolar o fio na haste do porta-agulha, ó. 1, 2, tá? E aí eu abro o porta-agulha e pego essa pontinha aqui e puxo. Essa ponta aqui, ó, a ponta do fio, ela tá para um lado. Ela vai ser puxada para o lado oposto, tá? Então agora eu vou puxar esse fio no sentido oposto ao que eu fiz. Então se esse fio aqui, que é onde tá a agulha, tava para um lado, ele vai seguir para o outro. E a ponta que tava para um lado vai para o outro. Na hora que eu apertar esse ponto aqui, não é para dar um aperto absurdo aqui, pessoal, não é para apertar nada. No momento em que o fio encostar no tecido, você já tá ok. E a outra coisa, a primeira vez eu dei 2 nós para um lado, agora eu vou fazer uma volta para o lado oposto, tá? Vou pegar aqui, ó, e vou puxar o ponto até que ele estique, tá? E aí no final eu posso vir aqui e cortar uma ponta, tá? E a outra ponta, e eu tenho meu ponto simples finalizado. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Pessoal, eu vou tirar o ponto aqui, vou remover para a gente poder fazer o próximo, tá bem? Tá aqui, ó, vou remover a sutura, tá? Então vamos lá. Vamos fazer mais uma vez, pessoal, um ponto simples aqui, ó. Passo uma vez para cá, tiro a agulha, tiro ela de primeiro tecido, prendo a agulha aqui de novo, tá? Entro dentro do tecido, saio do lado de fora, saio no outro retalho aqui por fora,
traciono o ponto até que ele fique com 1 centímetro mais ou menos ali para fora. Pego a agulha, protejo aqui, eu protejo na minha mão. Pego aqui, ó, 1, 2 para um lado, seguro na outra ponta, estico para cá, encostou, parou, um lado pro outro, uma volta para o outro lado, pego aqui, estico para cá, tá feita a sutura. Feito, pessoal. Ponto simples é o mais tranquilo, é o mais fácil de se fazer. Vou cortar aqui de novo, ok? Muito bem, pessoal. Próximo ponto, ponto em U, tá? Ou contínuo, ou cochoeiro vertical, horizontal, ou tem outros nomes também. Então como é que eu faço isso, ó? Venho daqui, ó, eu vou começar esse ponto como se fosse um ponto simples, ó. Entro lá, saio aqui, tiro, pego de novo, entro por dentro do retalho oposto, saio do outro lado, traciono o ponto, como se fosse um simples, tudo bem? O que vocês viram aqui, ó? Eu entrei daqui e saí aqui. O que eu vou fazer agora, ó? Eu vou pegar a agulha no sentido oposto. Na primeira vez eu vim daqui para cá. Agora eu vou andar aqui de lado, ó, e vou voltar daqui para lá no sentido oposto, ó. Então da primeira vez, pessoal, eu entrei aqui e saí aqui. Aí eu andei de lado e entrei nesse meio, então eu inverti o sentido do ponto. Eu vim de lá para cá e eu vou voltar daqui para lá, tudo bem? Quando eu esticar esse ponto aqui, ó, eu vou ter o ponto aqui, preso aqui, e daí eu vou pegar e vou dar um nó da mesma forma, o nó é sempre igual, eu vou pegar o nó e vou dar um nó aqui, ó. E aí o nó vai ficar aqui, de lado assim, ó. Tudo bem? Pego aqui de novo, dou um laço no sentido oposto, pego aqui e estico ao contrário. Tudo bem? Esse, pessoal, é o ponto em U, que eu falei para vocês, que é o ponto... Por que a gente chama de ponto em U? Porque ele forma, vocês viram antes de eu fazer o laço, ele forma aqui um U vindo de um lado para o outro, tá bem? Então essa sutura do tipo cochoeiro horizontal, ou ponto Donati, ou ponto em U, o mais simples é o que a gente mais faz, ok? Muito bem. Agora, pessoal, terceiro tipo de sutura aqui, ó. No ponto, no alvéolo, tá? Como se isso aqui, simulando como se fosse o alvéolo de um dente, tá? A gente vai fazer um ponto do tipo X, vocês vão entender por quê, ó. O que eu vou fazer, ó? Vou vir aqui com a pinça, vou pegar isso aqui de um lado aqui do alvéolo, ó, sair dentro do alvéolo, tá? Tracionar aqui, pegar a agulha, entrar dentro do alvéolo e sair aqui fora, tá? Por enquanto, o que eu fiz aqui, ó? Um ponto simples bem longo. Eu entrei lá longe, saí lá longe, fiz um ponto simples bem longo, tá? O que eu vou fazer agora, ó? No mesmo sentido que eu fiz esse primeiro ponto, então eu comecei desse lado e vim para esse lado. Agora, neste mesmo sentido, eu vou fazer de novo, ó. Só que eu vou andar aqui para o outro lado do alvéolo, entro aqui, pego dentro do alvéolo, traciono, prendo a agulha aqui de novo, tá? Entro por dentro do alvéolo e saio aqui, ó. Olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Quando eu tracionar esse ponto, ó, eu vou ter um deles cruzando por cima do nosso alvéolo, tá? E quando eu fizer o nó, que eu vou fazer entre esta ponta e esta aqui, eu vou fechar o outro lado dessa sutura, ó. Então eu consigo fazer aqui, ó, e quando eu finalizar essa sutura, ó, o que eu vou ter é um X que vai acontecer aqui por cima do nosso alvéolo, tá? Então, pessoal, a ideia desse ponto é o ponto que a gente vai usar constantemente para o alvéolo quando a gente fizer exodontia. Grande segredo, grande barato dele é que ele traciona os bordos aqui para dentro do alvéolo, e esse cruzamento que ele faz aqui, ó, dá pra gente a proteção do coágulo do que tá aqui dentro do alvéolo,
tá? Então esse é um ponto em X, é um ponto bastante usado, eu uso praticamente em todas as cirurgias para exodontia, eu acabo usando essa sutura aqui do tipo em X, tá? E aí agora a última aqui que eu quero que vocês treinem também, pessoal, que é chamada de contínua festonada. É uma sutura um pouco mais complexa de fazer, mas vocês vão entender perfeitamente, tá? Dá para vocês entenderem legal. Então olha só, eu tenho aqui a área que eu quero suturar, tá bem? Vou dar um ponto simples aqui, ó, como se fosse um ponto simples. Entrei lá, saí por dentro do retalho, entrei por dentro do retalho, saí aqui na lingual. Tudo bem? E vou finalizar o ponto como se fosse um ponto simples convencional. Pego aqui, traciono, tá? Pego, dou a volta ao contrário aqui, pego aqui, traciono para o outro lado. Pronto, finalizei o ponto simples. Se fosse um ponto simples, eu iria cortar as duas pontas, tá? Esta e essa. Como é um ponto contínuo, o que eu vou fazer? Eu só vou cortar essa ponta aqui, que é a ponta do fio, tá? A outra ponta, onde está presa a agulha, eu vou manter o fio preso aqui, ó. Preso por esse primeiro ponto, tá? E agora, eu vou andar aqui de lado, tá? Vocês estão vendo lá a incisão. Vou andar aqui de lado e vou passar de novo aqui do lado, ó, como se fosse um ponto simples de novo. E aí, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho a ponta da agulha aqui, ó, ok? E eu tenho aqui uma alça. Eu vou pegar esse fio, vou passar por dentro dessa alça e vou tracionar. Olha o que vai acontecer com o ponto ali, ó. Eu vou ficar com o ponto laçado entre ele mesmo, tá? Vamos de novo aqui, ó. Pegar a agulha de novo, tá? Vou pegar aqui, passar por dentro, ó, como se fosse um ponto simples de novo. Puxei, peguei essa alça aqui, passei o fio por dentro, tracionei de novo, tá? De novo aqui, pessoal, mais uma vez, ó. Entro aqui, saio aqui, como se fosse um ponto simples, pego a alça, passo o fio por dentro, traciono. Você está vendo? Ó, o ponto ele vai se amarrando nele mesmo, tá? É um ponto muito rápido, porque eu consigo fechar uma área muito grande, muito rapidamente, tá? E pronto, tá? Então agora vamos finalizar esse ponto aqui. Como é que eu faço, pessoal? Passo aqui uma última vez, ó. E agora, ó, eu preciso dar o nó para poder finalizar o ponto. Como é que eu faço para dar esse nó? Eu vou usar essa alça aqui, ó. Então a gente faz o seguinte, ó. 1, 2, pego a alça, ó, e traciono aqui, ó. Eu vou dar o ponto usando a alça. E aí faço de novo pro lado oposto, pego a alça aqui, traciono para lá e eu tenho aqui o meu ponto finalizado, tá? Então é um ponto muito rápido, muito legal, eu gosto muito de usar, né? Mas ele é um pouco mais complicado de se fazer, tá? Então vamos só mais um simples aqui pra gente finalizar, para vocês poderem enxergar os 4 prontos, tá? Eu venho aqui, ó, entro aqui e saio aqui, mais ou menos com a mesma distância. Ó, 1, 2, pego nessa pontinha, essa ponta vem para um lado, a outra vai para o outro. Agora eu faço o nó aqui de novo, pego de novo nessa ponta, puxo para um lado, puxo para o outro e tá aqui o meu ponto simples, tá? Então, pessoal, o que eu quero de vocês no exercício, que depois a gente vai ver lá no AVA, tá? Que vocês vão ver lá no AVA, o exercício da pós-aula, eu quero que vocês consigam uma bucha de pia convencional. Vou pedir para vocês escreverem um nome nessa bucha, tá? E quero que vocês façam isso aqui que eu fiz, ó. Façam um ponto simples, um ponto em U, um ponto em X, um ponto contínuo festonado. Vocês podem fazer os 4 na mesma bucha, ou fazer um em cada, e aí vocês tiram foto de cada um deles bem ampliado e me mandam, ou vocês mandam a foto dessa bucha toda. Eu só peço que vocês coloquem o nome de vocês para que eu possa identificar. Combinado? E aí
Nas outras vezes que a gente se encontrar aí, a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Feito, pessoal? É isso aí.